Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Que nós possamos no dia de hoje louvá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, bendizê-lo e agradecer. Agradecer por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas, por toda a graça, poder e misericórdia que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, porque o Senhor é bom e a sua justiça permanece e prevalece para todo sempre. Amém? Jesus é bom, Jesus é tremendo. Queridos, mais uma vez eu quero pedir, deixe o seu like. O seu like é muito importante, ele nos ajuda a ter visibilidade, fazer com que essa palavra chegue ao coração do aflito, do cansado, do necessitado, das pessoas que estão precisando ouvir uma palavra do Senhor no dia de hoje. Você que tem ouvido o conteúdo, tem sido abençoado e agraciado, compartilhe. Ajude outras pessoas a ouvir a voz de Deus. Você que tem ouvido, tem sido abençoado, mas ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. O intuito desse canal é levar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para transmitir o amor de Deus e fazer o ide, porque a palavra do Senhor diz: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Então o intuito aqui é levar a palavra para que possam crer no nome daquele que vive e daquele que reina, Jesus Cristo. Porque quando ele veio a este mundo, ele se entregou na cruz do Calvário por amor de nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Ele se posicionou no meu e no teu lugar. Ele levou sobre si as minhas dores, os meus pecados, e levou sobre si as minhas enfermidades. E eu creio no nome desse Deus poderoso. Eu creio em Jesus Cristo, Senhor nosso, Deus único e suficiente, porque Ele é fiel e santo e poderoso para fazer na minha vida muito mais além do que eu tenho pedido e pensado. Ele é Senhor e é Deus. Amém? Eu quero meditar com você um pouco na palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no livro de Números, capítulo 4, versículo 46 a seguir, que diz assim: todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto é a finalização do capítulo 4, aonde Deus deu uma ordem para Moisés, para separar aqueles que iam trabalhar, montando e desmontando a tenda da congregação, que iam carregar os utensílios, as cargas, durante o trajeto de Israel pelo deserto. O Senhor separou das tribos de Coate, das tribos de Gerson, das tribos de Merari, homens da idade de 30 anos até os 50, que iam executar essa obra. O que eu vejo, o que Deus tem falado comigo sobre essa palavra? Que nós temos a responsabilidade do ministério que o Senhor põe nas nossas mãos. Cada tribo tinha mais de um ou dois, tinha 1.000, 3.000 homens que foram escolhidos nessa faixa etária. E quando o Senhor escolhe de 30 anos aos 50, isso significa que Deus escolheu aqueles que estavam na força do seu trabalho, que tinham ali uma condição física e emocional para executar esse trabalho. Por isso que Deus deu delimitação dos 30 aos 50. É quando o homem está no auge da sua força, para que
todo o trabalho fosse executado com sabedoria, com inteligência. Uns iriam recolher, que era a família de Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, iriam dobrar, iriam colocar embalado no seu devido lugar, e os filhos de Coate, os filhos de Merari, os filhos de Gerson iriam carregar. Eles não entrariam para tocar as coisas santas, porém, eles já iriam receber pronto para ser transportado. Porque a tenda da congregação, ela era móvel. E como Israel estava em uma viagem, em uma caminhada pelo deserto, a nuvem que os guiava, tinha dia que ela parava de manhã, quando era de noite ela começava a andar. E Israel tinha que estar pronto para ir e para se levantar. Então Deus já deixou de antemão preparado homens que iriam fazer esse trabalho com sutileza, rapidez e esmero. E Deus preparou tudo para que tudo fosse feito com ordem e com decência. Deus deu a cada um a sua responsabilidade no seu ministério para fazer aquilo a qual ele estava separando para fazer. E isso me leva a pensar nós estamos executando aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração? Nós estamos na prática do ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Nós sabemos qual é o ministério que Deus tem colocado em nossas mãos? Para praticar, para executar, para demandar, para fazer, para agir segundo o propósito do Senhor? Porque uma das chamadas que todos em comum têm é missão. É levar a palavra do Senhor. Ele disse para todos: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a missão da igreja em si. Não só dos apóstolos, não só dos discípulos, não só dos mestres, mas da igreja. A igreja tem como chamada transmitir o evangelho da salvação. E nós precisamos estar atentos se a nossa atitude, se as nossas palavras, se os nossos comportamentos, se a nossa vida tem sido espelho da imagem do Senhor. Porque quando nós estamos caminhando com o Senhor, vivenciando a sua palavra, praticando os seus princípios, automaticamente, mesmo que sem palavras, nós já estamos pregando o evangelho a toda criatura. Porque nós estamos sendo vistos por uma imensidão de testemunhas. Nós estamos sendo observados por aqueles que estão ao nosso lado, nós estamos sendo observados pelos amigos, nós estamos sendo observados pelos inimigos, nós estamos sendo observados pelo céu, nós estamos sendo observados pelo inferno. E a nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas decisões vão refletir quem realmente somos, o que realmente fazemos, quem realmente devidamente somos. Se estamos verdadeiramente em Cristo Jesus. Porque quanto mais eu tenho dele em mim, menos de mim eu executo. Quanto mais eu busco estar na presença do Senhor, quanto mais eu busco conhecer a palavra do Senhor, quanto mais eu mergulho nos propósitos de Deus, menos eu tenho de mim. Porque quando Jesus nos chamou, ele disse assim, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E quando nós estávamos compreendendo a chamada do Senhor, ele disse, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e segue-me. Porque estar com Cristo é isso, é entrega, é negar-se, é deixar que o Senhor transforme o coração, a mente, tire toda a cauterização das tradições do passado e nos transforme pela palavra, pela lavagem da palavra em nosso coração. Nós não podemos continuar sendo as mesmas pessoas, termos os mesmos maus hábitos, as mesmas palavras torpes, os mesmos pensamentos enganosos e dizer que somos de Cristo. Porque quem conhece ao Senhor não permanece do jeito que está. No livro de Apocalipse, ele disse assim, capítulo 3. Peraí que eu não vou falar só de mim mesmo, não. Que a palavra do Senhor é fiel.
E ela vai se cumprir na minha vida e na sua. Capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Então, quando nós estamos dando ouvidos à voz do Senhor, nós permitimos que ele entre dentro do nosso coração, que ele transforme a nossa vida, que ele mude a nossa história. Porque o Senhor corrige e açoita a quem ele ama. Ele não nos permite ser filhos rebeldes, ser filhos que faz o que quer, mas filhos, ele exige que sejamos filhos obedientes, filhos que dispostos a servir e a praticar a sua vontade. Israel, quando foi tirado de dentro do Egito e levado ao deserto para trilhar o caminho para a terra prometida, Deus determinou com que as tribos que fossem executar o trabalho da obra da congregação fossem separadas nas turmas, no trabalho, no fazer. Todos eram servos, todos eram filhos do Deus Altíssimo, mas cada um executava a ordem do Senhor naquilo que o Senhor tinha dado o dom e os ministérios para que fossem cumpridos. Eu não sei qual é a tua chamada, eu não sei qual é o ministério que Deus tem para a tua vida, mas você tem ficado atento àquilo que Deus tem colocado em teu coração? Você tem se posicionado? Se você tem o dom de falar, você tem buscado conhecimento para falar o que Deus manda? Se você tem o dom de evangelizar, você tem conhecimento da palavra para poder evangelizar segundo a palavra do Senhor? Você tem se levantado e se disposto a fazer a obra do Senhor naquilo que Ele tem colocado em teu coração? A praticar e a executar a misericórdia quando o Senhor determina sobre a sua vida? Que nós possamos nos posicionar. Esses homens foram escolhidos, foram separados, foram instruídos para que pudessem fazer toda a obra com esmero, com dedicação. Estavam prontos a todo tempo. Quando a nuvem andava, eles não guiavam a nuvem, eles eram guiados pela nuvem, pela presença do Senhor. Então eles sempre tinham que estar dispostos e atentos. Sempre tinham que saber o quando, o como e o onde. E para isso, eles tinham que estar apercebidos. Que nós possamos estar apercebidos na palavra do Senhor para fazer e servir o propósito do Senhor. Eu não sei qual foi a chamada do Senhor para o teu coração. Se você está paralisado, se você já há muito tempo não faz aquilo que Deus tem colocado no seu coração, está na hora de despertar, como igreja do Senhor, para levar as boas novas a toda criatura, para fazer com que o ID do Senhor seja alcançado por aqueles que ainda não o conhecem. Talvez seja um momento de você parar, analisar e ver como tem sido o seu caminhar diante de Deus. Você tem se posicionado naquilo que Ele tem colocado em tuas mãos? Você tem se dedicado a buscar o conhecimento da verdade e produzir frutos dignos de arrependimento? Que você possa, nesse dia de hoje, meditar nessa palavra. Leia o capítulo 4 inteiro. Eu te convido a meditar e a buscar a direção do Senhor para que você volte às boas obras. Volte a fazer aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Volte ao princípio. Se você deixou o primeiro amor, como muitos, volte aonde você caiu. Conserte-se diante de Deus e comece novamente. Vá fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que nós possamos nos posicionar em Cristo Jesus para servir com esmero, com dedicação a obra do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje e que essa palavra seja para você a resposta das suas orações para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Se você tem me ouvido, tem sido agraciado por esses vídeos que temos postado sobre a palavra do Senhor, eu quero te pedir, deixe seu like, compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. A sua inscrição vai nos ajudar a ter visibilidade e a levar a palavra que cura, que salva e que liberta. Que nós possamos juntos alcançar vidas para o reino dos céus, para que serem transformadas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na graça, na paz. Tenha um dia cheio do poder e da graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.